Foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lá, se o caminho da cruz errar. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter. Para o céu por Jesus irei. Certamente eu vou no caminho da cruz, com resolução andar. É desejo meu de gozar no céu essa herança que Cristo deu. Para o céu por Jesus irei. Para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter. Para o céu por Jesus irei. Os caminhos ímpios do mundo deixei, jamais neles vou seguir. Sigo, pois, Jesus com a minha cruz ao caminho que ao céu conduz. Para o céu por Jesus irei. Para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter. Para o céu por Jesus irei. Hinos que louvam a Deus, magnificam a obra da cruz do Calvário, exalta a graça de Deus. Isso é hino que a igreja tem que voltar a colocar nas suas congregações, diante dos cultos, que devem ser louvores espirituais, que sejam cristocêntricos, que fale da mensagem da cruz, que tenha a mensagem original do Evangelho, nesses hinos que nós precisamos resgatar em nossas congregações. Os hinos do cantor cristão, os hinos da harpa cristã, não importa se é assembleia, se é batista, o que importa é Cristo. Seja cristão o hino, louve a Cristo, estou contigo. Vamos abrir mão dessa exclusividade de denominação, porque todos nós somos um em Cristo, não na congregação. A congregação, o ministério, nos divide. Vamos entender que todos nós somos um em Cristo. Essa é a comunhão que Cristo quer de seus servos, dos membros que formam a igreja, que é o corpo, onde Cristo é a cabeça. E vamos abrir mão dessa singularidade ministerial, denominacional, de igreja. Vamos entender que somos cristãos. Devemos amar uns aos outros com o amor de Cristo, não com o amor de igreja, de ministério. Devemos colocar em primeiro lugar em nossas vidas o amor de Cristo um pelo outro, pois você é cristão, eu também sou. A sua fé, a sua esperança, a sua confiança, a sua caminhada é a mesma da minha. Estamos juntos, lado a lado, em comunhão, combatendo o bom combate, juntos, servindo ao mesmo Senhor, um só Senhor, aonde nós temos um só batismo, aonde nós temos a mesma esperança, aonde todos nós somos guiados pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito que trabalha em nós para nos aperfeiçoar no entendimento, para uma vida reta em Deus, na direção da palavra de Cristo, glorificando a Cristo, e não nenhuma entidade ou nenhum ser, homem ou qualquer outra coisa. A igreja de Cristo tem que glorificar o seu Senhor, Cristo, o Senhor da igreja. E todos nós somos servos. Todos são membros do corpo que é a igreja, onde Cristo é a cabeça. E todo o corpo deve reverência,
submissão à cabeça, que é Cristo, o Senhor soberano da igreja. Então, não importa se é a harpa cristã, o inário da Assembleia de Deus, não importa se é o cantor cristão, o inário da Batista ou outros inários de outras denominações. O que importa é estar louvando a Cristo. Então, eu também participarei desse momento de louvor. Porque o que importa é eu colocar na minha mente é louvar e seguir a Cristo. Seja na Assembleia, na Batista ou em qualquer denominação que esteja fiel a Cristo, tendo Ele como Senhor, estando submisso à palavra dEle. Porque ninguém pode ter Jesus como Senhor se não estiver submisso à sua palavra. Eu quero comunicar a vocês, sempre eu bato nessa tecla e vou continuar batendo. A igreja, os membros do corpo de Cristo, eu e você, que todos juntos formamos a igreja, o corpo, devemos ser submissos à cabeça, que é Cristo. A igreja é chamada para ser submissa e andar na palavra, na direção, na submissão a Cristo. E não a igreja. Deu para entender? A igreja não é o alicerce, a igreja não é o alvo, a igreja não é o meio. A igreja, que é o povo de Deus que forma o corpo de Cristo, tem que estar submissa, guiada, dirigindo-se, submetendo-se à palavra de Cristo, que é a cabeça da igreja, o Senhor soberano da igreja. Então, nesse momento eu quero convidar você a entender isso. Aconteceu um pequeno acidente aqui, o celular caiu, mas a gente volta aqui agora, colocando novamente. Caiu de novo. Caiu de novo, mas eu não desisto. Vou insistir de novo, colocar aqui no... Deixa eu ver agora. Epa, não cai não. Eu sou insistente. É caindo e eu colocando de volta. Porque aqui é assim, aqui não desiste fácil não. Aqui persevera em tudo. Persevera. Então, é isso que Deus quer de nós. Então, meus irmãos, deixa eu baixar mais um pouco aqui para a gente colocar aqui dentro do foco, né? No ângulo central aqui da câmera. E como eu estava dizendo a vocês, nós, Igreja do Senhor, devemos estar entendendo que a nossa submissão deve ser a Cristo. E quando nós temos o conhecimento, o entendimento de que devemos se submeter, como a Bíblia diz, honrando os nossos pastores, honrando os nossos líderes em nosso meio, nós devemos honrar, nós devemos entender o compromisso desses líderes, mas com prudência. Devemos honrar os nossos pastores que estão no meio da congregação, com o compromisso, não é com a soberania. O pastor não tem soberania nenhuma no meio da congregação. O pastor não tem nenhuma autoridade maior do que os irmãos. O pastor tem compromisso, responsabilidade do chamado que Deus deu a ele. Então esses que têm o compromisso, a responsabilidade do chamado que Deus deu a ele, para doutrinar, para instruir a congregação, para alimentar a congregação do conhecimento de Deus, da doutrina de Cristo, nós temos que honrar os pastores. Quando esse pastor, ele é compromissado na fidelidade a Cristo. Quando esse pastor não trabalha com doutrina, conceitos que desviem você do Senhor da igreja, daquele que nós temos que ser submisso a Cristo. O pastor nós temos que honrar e obedecer quando ele nos conduz na doutrina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Esse pastor ele pode estar lhe desviando, levando você a desviar da graça, a cair da graça, apostatar da fé. Se ele perder o compromisso e sair da fidelidade à palavra, a Cristo, e começar a colocar os seus interesses em primeiro lugar, esse pastor ele vai estar sendo uma pedra de tropeço no meio da congregação. E Deus vai cobrar de muitos que foram chamados com compromisso para pastorear, ou seja, é uma simbologia que Jesus faz
daquele que ele chama com a responsabilidade para estar na congregação, que recebeu o conhecimento, a capacitação, a vocação, o chamado. O Senhor fez uma simbologia de pastor, usando uma profissão muito popular naquele tempo lá dos judeus, pastor de ovelha. Por quê? O pastor de ovelha, a função dele, dentro da sua profissão secular, é cuidar das ovelhas, tratar das ovelhas, proteger as ovelhas para que o lobo não venha e coma, buscar as ovelhas que se desviam, não é? Curar as ovelhas que tiver ferida, sarar as doentes. Esse é o trabalho do pastor, se dedicar a cuidar das ovelhas. E um fato, uma observação muito importante, os pastores tinham um grande compromisso de cuidar das ovelhas. Ele não era dono das ovelhas. Eles eram empregados do Senhor, que era o dono das ovelhas. E eles tinham que ter cuidado com as ovelhas, porque senão o Senhor das ovelhas, o dono das ovelhas, poderia punir esse pastor se não cuidasse bem das ovelhas, se as ovelhas tivessem falta, se as ovelhas estivessem perdidas e desgarradas. Então o pastor, que era uma profissão profissional da época, naquele tempo, aí Jesus usa a figura desse profissional para identificar aquele que ele chamou no meio da congregação para liderar a igreja com a instrução, com a doutrina, com o ensino no meio do povo de Deus. Ele usa de pastor, ele usa uma simbologia com a figura do pastor, esse profissional da época. E Jesus, ele quer isso de cada pastor: o amor, o cuidado, o zelo, a dedicação pelas ovelhas que não é dele, é do Senhor. E essas ovelhas, que é o povo de Cristo, ela é de Cristo. Não esquecendo que o pastor também é servo, que o pastor também é ovelha. O pastor não tem nenhuma autoridade no meio da congregação soberana além dos irmãos. O pastor é um membro como qualquer um, só que ele é um membro que tem uma função mais responsável, de mais responsabilidade, aonde ele será cobrado pelo compromisso que foi dado a ele de cuidar do rebanho do Senhor. É preciso levar esse esclarecimento para muitos pastores aí, que não têm essa compreensão, que muitas vezes entendem que ser pastor é ser soberano entre a congregação, é poder ter a preeminência na congregação, ser o principal da congregação. Não é, meu amigo. Não é, meu amigo pastor. Ser pastor é ser mais um servo, onde você tem mais compromisso do que as ovelhas. O que difere de você das ovelhas é a vocação e o chamado do dom que Deus lhe deu. Não é autoridade e soberania e ter mais comunhão com Deus do que ninguém. Todos têm que chegar a Deus por meio de Cristo. Todos são dependentes da graça de Deus, que é Cristo. Todos só podem ter a bênção de Deus por Cristo. Então o pastor não é nenhum soberano dentro da igreja. É um servo, é um homem que tem uma responsabilidade muito grande. E ele tem que se dedicar ao ensino, para ensinar a congregação. Hoje é muito raro isso. Hoje é muito raro ver esses homens que estão aí na frente das congregações. Muitos são pastores vocacionados, chamados por Deus, mas muitos criaram suas congregações, fizeram seu povo, estão doutrinando do jeito que eles entendem, do jeito que eles querem, da forma que eles acham que é o correto. Não tem compromisso com a doutrina de Cristo. É um dos piores erros, é das situações mais ruins para a igreja, é ter um rebanho instruído, guiado por uma pessoa que não tem o compromisso com a palavra, que não tem a vocação para ensinar a palavra, que não tem o chamado para manejar bem a palavra, não tem intimidade com a palavra. Essa congregação logo, ela não vai ser edificada. Essa congregação logo, ela não vai ter crescimento de conhecimento de Deus. Essa congregação vai viver um evangelho anátema e o diabo vai se andar dentro dela. Por quê? Porque tem na frente um líder que não tem o compromisso nem o conhecimento para usar a palavra em defesa da congregação, para corrigir a congregação, para instruir a congregação, para repreender a congregação, para levar o ensino para a edificação da congregação.
essa congregação não tendo um pastor com essa vocação, com esse compromisso, ela vai ser uma congregação totalmente sem firmeza, sem crescimento e sem conhecimento de Deus. Porque o líder não tem conhecimento para passar. E muitas vezes tem conhecimento, mas não tem o compromisso para passar o conhecimento, porque eles não estão interessados que a igreja tenha o conhecimento da verdade, porque eles querem a igreja no pé dele. Muitos líderes, não estou generalizando, querem a igreja, o povo, a congregação, submisso a eles. E eles tomam toda a autoridade de Cristo e da sua palavra para si e para o ministério. Onde eles fazem as pessoas entenderem que para servir a Deus é preciso ser submisso aos pastores e ao ministério. Só que não. A palavra não ensina isso. O pastor, a obrigação dele é pregar a doutrina de Cristo e fazer a congregação, o povo de Deus, que não é dele, que ele está apenas responsável para instruir esse povo. O pastor tem o compromisso de fazer esse povo estar conhecendo a palavra de Cristo para se submeter a Cristo como Senhor, sabendo que ele é o soberano de todos nós dentro das congregações. Somos membros e todos formam o corpo de Cristo, que é a igreja, onde Cristo é a cabeça. E o corpo se conduz na direção, na submissão da cabeça, que é Cristo. Pronto, meu irmão. Então isso aí. Então assim, são muitas coisas que precisam ser explicadas para as pessoas entenderem. Quando a gente explica isso, nós não estamos desfazendo de ninguém e nem estamos aqui criticando ninguém. Nós estamos apenas mostrando a verdade como ela tem que ser mostrada. Porque muitos têm manipulado, têm deturpado, têm descentralizado a verdade de Deus, os princípios de Deus, o Evangelho de Cristo. Por não se manter fiel e não ensinar a doutrina correta, a forma correta para os irmãos se procederem numa vida de fé em Deus, confiando e crendo em Cristo. Vamos lá. Então existem muitas coisas que precisam ser faladas, né? Meu irmão Fredson Amorim, a paz do Senhor, meu irmão. Estamos sempre aí com esse compromisso. Nós não queremos ganhar like aqui, visualização. O objetivo aqui não é ganhar popularidade, nem dinheiro, nem do Face, nem do Kawaii, nem do YouTube. Eu não tenho isso na minha mente, não. Deus conhece o objetivo e o propósito de estar insistindo em me desgastar, levando esse trabalho constante de ministrar a palavra, corrigir, repreender, instruir, entrar em confronto muitas vezes com as pessoas, sendo mal interpretado, sendo rejeitado, sendo caluniado, sendo desprezado, mas eu não desisto, porque o meu compromisso e o meu objetivo é agradar a Deus e não os homens. E eu tenho que cumprir, nós, como chamados de Deus para ministro e embaixadores da sua palavra, levando o conhecimento de Deus ao mundo, nós precisamos ser corajosos, nós precisamos ser determinados, nós precisamos ser valentes e não desanimar, mas persistir. Com a graça de Deus, nós conseguimos. Então, meus irmãos, meu objetivo é esse. Louvo a Deus também pela vida do nosso irmão Fredson Amorim, aí na Bahia. Tem um trabalho abençoado, eu tenho visto aí o irmão combatendo aí dentro de uma situação espiritual. Que Deus te encha da graça dele, da sabedoria e da unção, do poder de Deus na tua vida, meu irmão Fredson Amorim, para você ser luz nesse local onde você está e levar o esclarecimento para as pessoas que estão aí nas trevas. Amém, meu irmão? Então, gente, é isso. Eu estou entrando constante, eu estou sempre ativo. Eu estou sempre constante e abundante na obra do Senhor, que é levando instrução, orientação, ministrando a palavra, corrigindo, repreendendo. Eu estou sempre, não é só aqui no Face, não é em púlpito de igreja, não é em nenhum local aonde eu quero estar, em todos os locais aonde eu posso estar, aonde eu tenho a oportunidade que Deus me dá. A palavra não está presa, está na minha boca. E o Senhor me deu a graça para pregá-la com sabedoria, aonde quer que eu esteja, a qualquer pessoa. Pode ser a qualquer um, pode ser diante de um combate, pode ser diante de um debate, pode ser diante de questionamentos, pode ser diante de conceitos doutrinários. Estou pronto, preparado para manejar bem a palavra de Deus
fazendo um bom combate da fé, defendendo não minha religião, não minha igreja, nem o meu ministério, nem o meu pastor, defendendo a doutrina de Cristo, pregando a verdade que liberta, levando a luz para aqueles que estão nas trevas, que possam ser iluminados. Esse é o meu objetivo. Pode ser teólogo, doutor, bacharel, conhecedor do grego, hebraico, aramaico, pode vir com todos os anéis no dedo, diploma. Isso não me coloca medo, nem temor e nem me impressiona. O que vai me impressionar é a doutrina de Cristo que eu quero ouvir de você. Que eu quero ver seu argumento contra as verdades do Evangelho. Eu quero ouvir seu argumento que venha a ser plausível da palavra. Se eu tiver errado, porque eu não sou a verdade, eu prego a verdade, eu posso me equivocar, eu posso estar interpretando um texto errado, mas eu quero que você me convença com argumentos plausíveis da palavra. Eu não quero saber do teu anel no dedo, do teu diploma, do teu certificado de teólogo, de doutor, de bacharel. Isso não impressiona, não trabalha na minha mente. Eu quero ouvir o que vai sair da tua boca, qual a instrução, qual o conceito, qual o entendimento, se está baseado dentro dos propósitos, dentro dos princípios do Evangelho de Cristo. Me venha convencer com argumentos plausíveis da palavra de Cristo, e não com seu conhecimento teológico nem em outra área. Então, esse é o combate que eu faço. Eu tenho combatido com pessoas que pensam que sabem. Eu tenho combatido com pessoas que pensam que é pastor e teólogos. Como também eu tenho combatido com pessoas que sabem, que são teólogos, que são doutores e bacharel, mestre no Velho Testamento, mestre no ensino da palavra. Eu tenho combatido com essas pessoas. Eu estou preparado para o combate, eu fui preparado para isso. Um tempo desse aí chegou na minha casa o mestre de uma seita, da Sociedade Torre de Vigia, um dos mestres que se chamam lá Ancião, que é o cara que tem o maior conhecimento lá no meio dessa seita. E eu debatendo com dois, dentro de uma situação onde a gente estava debatendo um assunto em relação à mensagem principal do Evangelho, o propósito de Deus, né, o que Deus quer que o homem conheça, da advertência dele para o mundo. E eu debatendo com dois adeptos da Sociedade Torre de Vigia, que era apenas estudante. Mas só que na outra semana já veio o ancião. E chegou na minha casa, eu abri a casa. Eu deixei ele entrar. Deixa eu lhe ensinar uma coisa aqui. Quando a Bíblia diz assim, se alguém vem ter convosco e não vos trai a doutrina de Cristo, não recebais, nem tampouco saudais. Isso é, quando alguém quer te persuadir com um ensino que não é o de Cristo. Você não deve receber para não contaminar a tua mente, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Agora, por que eu recebi? Porque eu estava pronto para o debate, eu estava pronto para o combate, e eu estava aproveitando a oportunidade para tentar evangelizá-los, iluminar a mente deles. E por isso que eu aceitei. Chegou na minha porta o ancião da Sociedade Torre de Vigia e outro auxiliar, que eles andam de dois. E entraram. E eu, com toda a educação, que no princípio eu era muito ignorante, eu não conversava com essas pessoas, eu brigava e discutia com elas. Mas a gente vai amadurecendo, né? A gente vai deixando de ser menino, vai aprendendo, vai tendo conhecimento, né? Porque Paulo diz, quando eu era menino, eu tomava atitude, tinha comportamento e agia como menino. Mas agora não, eu não sou mais menino. A gente tem que ter evolução no conhecimento de Deus, tem que crescer. Deus não quer meninos seguindo a Ele. Deus, Ele quer adultos que tenham entendimento e conhecimento. Porque se você estiver seguindo a Deus como menino, dentro do entendimento, do conhecimento, você vai ser enganado. Menino é fácil de enganar. E Deus quer que você tenha entendimento e conhecimento para não ser enganado. Então, logo muito tempo atrás, eu debatia muito, discutia, ficava com raiva, deixava entrar fúria, ira no meu coração. E a Bíblia diz que nós temos que ser temperante, sofredor, manso, para evangelizar os que resistem, para ver se eles são livres do laço do diabo, onde a palavra precisa entrar na mente deles. E como ela vai ser levada a eles se eu não me deixo
trabalhar com ele. A Bíblia diz, como vão crer se não há quem pregue? Então, é preciso alguém ir até os testemunhos de Jeová e trabalhar o evangelho com eles. Mas eu preciso estar preparado, porque senão eu vou levar uma surra de Bíblia e vou ficar perdido nos textos, nas questões, nos questionamentos, porque eles estudam a Bíblia, não para aprender o que está na Bíblia. Os testemunhos de Jeová, eles estudam a Bíblia para rebater o que a Bíblia ensina, principalmente em relação a Jesus, ao Espírito Santo, ao inferno, ao juízo de Deus. Eles estudam a Bíblia para conhecer texto, para conhecer assuntos em relação à doutrina que eles defendem, para que eles possam deturpar, usando o texto dentro de um pretexto dele, para manipular a sua mente, contrário àquilo que a palavra está dizendo. Então, é preciso estar preparado para ter um debate com pessoas que tenham, dentro dessa seita, que estejam sendo instruídos e ensinados dentro dessa seita. Até porque, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Jesus, quando disse que os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz, ele falou uma coisa que é notório a gente ver. Enquanto a gente, cristão, se reúne nas igrejas para brincar de culto, de poder, de milagre, para ver festa, para ver homenagem, enquanto a gente, cristão, se congrega, se reúne nos cultos dentro de igreja para estar vendo o conjunto cantar, departamento, festa, aniversário, viver o entretenimento, viver uma atração dentro de igreja. Esses adeptos da Sociedade de Torre de Vigia, os Testemunhos de Jeová, eles se reúnem, não sei se você conhece ou se já foi, eu fui. Eles lá no salão, na reunião dele, não é chamado igreja, é salão. O local geográfico chama-se Salão do Reino, onde eles se congregam lá. Mas lá você não vai ver isso que a gente vê no meio do povo cristão, vivendo esse evangelho, que não é o evangelho de Cristo. Os testemunhos de Jeová, eles se reúnem nos seus templos, que são chamados de Salão do Reino, para estudar e aprenderem sobre a sua fé, estudando as Escrituras. Só que eles estudam as Escrituras para contrariar as Escrituras, porque a doutrina dele está firmada nos ensinos de Charles Taze Russell, do corpo governante dessa instituição, e não na Bíblia. Mas eles estudam a Bíblia para poder usar o texto bíblico para persuadir os que estão crendo na Bíblia. Não é isso que o diabo faz? Ele usa a palavra para distorcer a verdade de Deus e tirar o homem da palavra. Não foi assim que ele usou com Adão? Não foi assim que ele tentou Jesus, usando a palavra, dando uma interpretação, deturpando, distorcendo a verdade? É assim que esse povo dessa seita usa. E eles são prudentes, eles se reúnem, não é para viver esse oba-oba de poder, de milagre, de sobrenatural. Eles se reúnem para, com inteligência, consciência, lucidez, sobriedade, nas suas congregações, ele aprender as Escrituras, para dia de domingo estar na tua porta, sabendo debater o debate da fé. A gente não está preparado para isso. A gente se reúne para evangelizar, a gente não sabe falar nada, só dizer, Jesus te ama, Jesus te ama. Isso não é evangelizar. Evangelizar é você ter um debate de conceitos, chegar a uma pessoa e explicar a ela o evangelho, pregar o evangelho, falar a verdade de Deus, mostrar o plano de salvação de Deus. E pregar o evangelho é você estar disposto a um confronto de conceito, de ideologias, de doutrina. Você tem que estar pronto a ser questionado, a ser confrontado com outro conceito. E você vai ter que trabalhar conceitos pelos preceitos da palavra. Você está pronto para isso? Aí o que é que a gente faz? Reúne um bocado de menino, criança. Ei, é uma coisa mais errada que tem. É a coisa mais errada que tem. A igreja reúne criança para ir evangelizar. A criança tem que estar aprendendo a palavra, para depois, quando estiver formada no conhecimento da fé, apta para defender a sua fé e pregar, aí ela vai pregar. Tanto a criança como qualquer convertido. Não colocais neófito na obra do reino de Deus. Aí, no meio das congregações, levanta-se grupo para evangelizar. Tem pessoas ali que se converteu, entre aspas,
está na igreja hoje, aí amanhã já vai evangelizar. Não tem uma preparação, não tem uma formação, não tem uma base da fé para estruturar essa pessoa que confessou Jesus, para que ele venha a ser formado discípulo de Cristo. O que é que eles são formados? Discípulo de igreja. Esse é o mal do nosso meio cristão. Então, a gente se reúne não é para edificação, é para a confusão. Os adeptos das seitas, todos eles se reúnem para estudo, para ensino. Vai numa reunião no Salão do Reino. Tu vai ver lá o pessoal tudo reverente. Menino, pequeno, grande, tudo sentadinho. Vai numa igreja evangélica. É criança correndo de um lado, correndo do outro, brincando. Na hora da palavra, o que é que fazem? Coloca as crianças lá atrás para brincar. Ó, a pessoa distrair. Vamos lá, aqui as tias lá vai distrair. As crianças têm que estar aprendendo a palavra. Aí no meio da igreja evangélica, olha a prudência. Pega as crianças e os adolescentes e leva lá para trás. Enquanto no salão do reino de Deus, dos testemunhos de Jeová, eles estão lá, as crianças lá com os adultos, tudo sentado, reverente. Os pais dominam o filho. No nosso meio evangélico, nas igrejas, na congregação, tem criança que só falta dar no pai, dentro da igreja, viu? Porque os pais não têm domínio sobre os filhos. Tem criança que não obedece nem o pastor, nem o diácono, quando vai pedir a ele para ficar em silêncio. No nosso meio evangélico, os pais não têm autoridade para orientar a criança a ficar quieta. A criança está lá fazendo zoada, bulindo nas coisas, o pai não se levanta para corrigir a criança. É preciso o pastor no púlpito falar, é preciso o diácono ir lá, e tem muitos pais que ainda ficam com raiva, porque esses pais não conseguem doutrinar nem sua família, e aí quer estar na igreja pregando, quer estar na igreja em obra, quer estar na igreja dirigindo. Como é que você não domina a tua casa, quer estar dirigindo obra dentro da igreja? Falta prudência em nós, meus irmãos. Nós precisamos ser prudentes. Então nós temos que estar pronto para defender a nossa fé. Não é nossa igreja, não é nosso ministério, não é nosso pastor. Nós temos que estar pronto para defender a nossa fé em Cristo, aonde devemos estar firmados e alicerçados nele, na doutrina dele, na palavra dele, para não se mover dela. Venha qual for o ensino, a doutrina, a revelação, a visão, venha de anjo, venha de pastor, venha de profeta, venha de quem vier. Se não condiz com a doutrina de Cristo, não devemos receber. É anátema. Então o meu objetivo é esse, levar a instrução, chamar a atenção dos irmãos. Eu não estou pregando aqui para religioso. O religioso de igreja, o igrejanista, que vive o igrejanismo, ele não vai atentar para isso, ele não aceita correção, ele não aceita a doutrina. Religioso, ele quer satisfação, ele quer ouvir aquilo que é conveniente e proporcional a ele. O religioso não se submete à palavra de Deus, porque só quem recebe a correção é quem é filho de Deus. Bastardo não. É filho que recebe a correção. Então nem todos vão receber a correção da palavra. Não é minha, é da palavra. Examina o que eu estou pregando, analisa se está dentro dos preceitos da palavra, se não é digna de aceitação. Porque é a palavra que corrige. É a palavra que está dentro dos princípios da doutrina, da verdade, do evangelho de Cristo. Então, meus irmãos, esse é o meu propósito. Levar esse trabalho de instrução constantemente. Brevemente eu estou aqui colocando na pracinha aqui, nos domingos aqui, na pracinha em plena rua, em pleno público, em pleno ar público, espaço público. Brevemente eu estou colocando aqui na pracinha um culto ao ar livre, onde neste culto vamos aprender de Cristo. Vamos estar tendo uma escola bíblica ao ar livre, sem paredes. Porque é preciso levar ao mundo a verdade
do evangelho. Jesus não mandou sua igreja evangelizar ninguém a viver dentro de igreja. Jesus mandou sua igreja a evangelizar o mundo, pregando a esperança da salvação, convidando o povo a se arrepender, para que em Cristo receba perdão de pecado, para que em Cristo possam estar em Deus, para tomar posse da promessa da vida eterna. Jesus não chamou a igreja para estar dentro de quatro paredes. Não mandou ninguém evangelizar igreja a ninguém. Venha para a igreja. É isso. Então, meu irmão, nesse momento, eu quero que você entenda isso. Deixa eu colocar aqui, não perturbe, para poder estar não tendo aqui alguma interferência, não é? Então, meu irmão, eu quero que você entenda nesse momento que você precisa abrir sua mente para Cristo. Você precisa abrir sua mente para a palavra. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos colocar ela na nossa visão como testeira. Você sabe o que é testeira? Eu acho que meu irmão Fred Somorim sabe. Testeira é um... Deixa eu tirar um espelhinho aqui que a minha toalhazinha deixou. Você sabe o que é testeira? Que é usada no cavalo, aquele negócio que bota no cavalo, aonde faz o cavalo olhar só para frente, para ele não se distrair, nem com a direita nem com a esquerda, mas só para frente. Então você tem que usar a palavra como testeira da tua visão. Você não pode se distrair com nada que venha te conduzir fora da direção da palavra. Foi o que Deus disse a Josué. Medita nela de dia e de noite, para se esforçar em fazer tudo conforme está na palavra. E dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Usa a palavra de Deus como testeira na tua vida. Mas o povo está usando, sabe o quê? Como testeira. Como aquele algo que bota no cavalo, que o cavalo ele vai andando só para frente na direção daquele que está conduzindo ele. Ele não pode olhar para o lado. O povo está usando isso como testeira. É as regras e os mandamentos de igreja e não da palavra de Deus. Você tem que usar a palavra na sua vida como testeira. Para que você não olhe para nenhum dos lados, só para a frente, para a direção da palavra de Cristo. Você tem que usar a palavra de Deus. Então aprenda isso. Olhe para a palavra, coloque sua visão na palavra. E quando eu digo a palavra, eu estou pedindo para você analisar a palavra de Cristo, porque nós como igreja temos que estar alicerçados numa vida de fé e prática em Deus através da palavra de Cristo. Porque esta palavra de Cristo que trouxe a revelação dos mistérios que estavam ocultos, daquilo que era sombra, daquilo que era promessa, tudo foi revelado em Cristo. Todo o mistério de Deus revelado em Cristo para nós. Aquilo que foi prometido no Velho Testamento, no Velho Pacto, na Velha Aliança, foi manifesto em Cristo. O amor, a graça, a misericórdia, as promessas de Deus estão em Cristo para o mundo. Todo aquele que nele crer. Então olhe para a palavra de Cristo. Seja prudente na sua fé, meu irmão. O povo de Deus, ele foi levado cativo ao cativeiro. Sabe qual é o cativeiro? As denominações, os ministérios, o sistema onde o homem estabelece as normas. A igreja de Cristo foi levada ao cativeiro como o povo de Israel. E o povo vai a cativeiro. Deus permite, sabe por quê? Porque o povo não se importa com a palavra. Esse povo só vai ser livre desse cativeiro quando sentir a sede e a fome da palavra. O Espírito de Deus que está em nós, desperta em nós a fome e a sede da palavra. E que Ele nos ilumine, Ele nos abra o entendimento para receber o esclarecimento da palavra. A palavra de Deus. Entenda isso. Saia desse cativeiro, onde você está sendo negócio de homem.
Não seja negócio de homem. Não seja discípulo de nenhuma instituição religiosa. Seja qual for. Não seja guiado por homem. Porque todos que estão sendo guiados pelo homem estão sendo conduzidos por cego e cairão ambos no buraco. Isso fala da perdição. Mas que você tenha sua mente iluminada com a luz de Deus, que é Jesus. Jesus disse, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que me siga não permaneça nas trevas, mas passe das trevas para a luz. Eis a pergunta. A quem você está seguindo? Quem é o teu mestre e teu guru? Por onde você está se conduzindo numa vida com Deus? Vivendo uma vida de regra de fé e prática? Por onde? Qual a base, o alicerce e o princípio que você está afirmado? É muito importante você buscar a resposta para essa pergunta que você está recebendo agora. Examine a doutrina de Cristo. E aí, meus irmãos, nós não vamos ser mais manipulados pelo homem. Nós não vamos ser mais negócio de homem. Nós não vamos mais estar no cabresto de homem. E nem ser persuadido por homens. Porque a Bíblia diz, o próprio Jesus Cristo falando, ele diz, se vocês guardarem a minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 31 e 32. Jesus, ele dá essa palavra aos judeus que passaram a crer nele. Os judeus que viviam dentro da sua religiosidade, a sua devoção, a sua vida formalista religiosa, dentro das suas religiões farisaicas. E agora eles creem em Jesus. Jesus diz, agora vocês, se guardar a minha palavra, vocês serão verdadeiramente meu discípulo. Porque não adianta crer em Jesus, como eu disse aqui, num vídeo anterior, vou dizer de novo. Crer em Jesus, todo mundo crê. Os católicos creem em Jesus, eles até dizem que são cristãos. Agora eu pergunto, dentro da realidade, são cristãos? Eles estão seguindo a quem? Qual é a doutrina que eles priorizam e guardam e tem como regra de fé e prática na sua vida? É a doutrina de Cristo? Ou é a doutrina da Igreja Católica, formulada pelos padres e o clero romano? Os papas. Mas eles dizem que são cristãos. Eu pergunto, Jesus ensinou alguém a invocar Pedro, Paulo, Maria? Jesus ensinou alguém a submeter-se à instituição religiosa ou a homem que está liderando essa instituição? Jesus mandou alguém, ensinou alguém a fazer intercessão por mortos, a clamar outro nome, invocar algum outro protetor que não existe? Então, mas os católicos dizem que são cristãos. Esse ensino que eles estão seguindo não é o de Cristo. Todos dizem que são de Cristo, são cristãos. Jesus disse, vocês só serão meus discípulos se guardarem a minha palavra. Será que Jesus ensinou ao homem que ele é salvo pela obra da caridade, onde ele vai cumprir o karma para a reparação dos seus erros, da sua culpa, pois só assim ele será justificado? Jesus ensinou isso a alguém para buscar remissão de pecado? E como é que os espíritas dizem que são cristãos e não creem no sacrifício de Cristo para essa finalidade? Eles dizem que são cristãos e fazem a obra da caridade, entendendo que ser cristão é fazer o bem. Não! Fazer o bem todo mundo faz. Ser cristão é andar na doutrina de Cristo. Os católicos, os espíritas dizem que são cristãos, como os católicos também. Mas qual é a doutrina que eles estão seguindo? Primeiro, lá no Evangelho, dentro da doutrina espírita, não tem o Evangelho de Cristo. É o Evangelho segundo Allan Kardec. Porque eles acreditam que as verdades espirituais foi dada a Kardec através dos espíritos que veio a ele trazer revelação diante de possessão espiritual em Kardec. Denizade Leon Hippolyte que escreveu e foi revelando os espíritos a ele e ele escrevendo. Então eles não creem. Eles não estão na doutrina de Cristo. Mas eles dizem que são cristãos. Aí você vai ver
Os adventistas do sétimo dia, eles dizem que são cristãos. Nós temos entendimento de que é uma igreja evangélica. E na verdade não é uma seita. Por que seita? Porque está dentro do sistema formulado pelo homem. Aonde tem que viver a regra do sistema. Toda seita estabelece suas normas, seus dogmas, suas crenças como absoluta para o homem servir a Deus. E só que Deus não deixou os seus princípios dentro de religião. Os princípios de Deus é Cristo, está em Cristo, na doutrina de Cristo. Logo o homem tem que ser fiel e praticante da palavra de Cristo e não de igreja ou religião qual for. Então os adventistas, eles acreditam que são cristãos, eles creem em Jesus, eles estão esperando a vinda de Jesus, eles estão glorificando a Jesus, mas na hora da doutrina da salvação, da doutrina da remissão do pecado, da doutrina da graça de Deus para o céu, eles não acreditam. Porque eles entendem que se não guardar o sábado, eles não são salvos. Porque eles lá são ensinados de que a alma, ela não existe depois da morte. A alma, ela perece, ela morre, ela fica extinta como fôlego de vida do corpo que deixa de existir. Só que a alma não morre. A alma é um ser real, o corpo é que perece. O corpo é que vai à sepultura e fica inerte, dormindo o sono da morte, não da alma, porque a alma é o ser real. Deus não criou o homem como um copo descartável. O homem, ele tem princípio, mas não tem fim. O homem não tem fim. O homem nunca vai sair da sua razão, do seu entendimento. Ele sempre vai estar consciente, lúcido e sóbrio, entendendo que é um ser pessoal, tendo a consciência da existência, reportando ao passado, tendo a noção do presente e conhecimento de futuro, sabendo e projetando o futuro. O homem sempre vai estar ativo. Nunca ele vai ficar inerte, em sono, extinto. Não. Isso é uma doutrina herética. Então, os adventistas do sétimo dia, eles dizem que são cristãos. Não são. Jesus não ensinou isso. Logo, essa doutrina não é de Cristo. É de Miller, do fundador do sistema religioso da seita adventista, com os seus outros fundadores. Uma delas, Ellen Goldwyn, que é uma das profetisas que eles dizem que Deus apareceu a ela e revelou algo a ela. E muitos estão baseados no ensino de Ellen Goldwyn. E essa questão do sábado não foi Jesus que trouxe. A adventista, quem colocou essa questão dentro da adventista, eles apenas usam o texto bíblico para tentar se justificar. Mas quem colocou essa ideia do sábado na adventista do sétimo dia foi o fundador dela, Miller, o qual entendeu que tinha que guardar o sábado. Ele que colocou. Porque Jesus não ensinou isso a ninguém. Então deu para entender? Todos dizem que são cristãos, mas não guardam a palavra de Cristo. O que Jesus ensinou para o homem ser salvo está em Deus, em comunhão com Deus, livre da condenação e herdeiro da promessa de Deus para desfrutar da vida eterna, foi crer nele, guardar a palavra dele e perseverar na fidelidade à palavra dele, que é a doutrina. Foi isso que Jesus ensinou. Jesus não ensinou a nenhum de nós a ser escravo de religião, submisso à doutrina de homens, cumprindo legalismo, normas, doutrinas legalistas de homem, como se fosse princípio para a vida com Deus. Jesus não ensinou isso. Jesus nunca mostrou a ninguém, ó, o ministério é esse, é aquele, a igreja verdadeira é aquela, não. Nós, como igreja, temos que estar na verdade que é Jesus, e não em igreja, como se fosse a verdade. Ministério, deu para entender? Então é isso, meu irmão. Cristão é aquele que segue a Cristo, a doutrina. Sua vida de prática, de regra de fé, é baseada na doutrina, no ensinamento de Cristo. Aí se eu for citar vários outros, aí tem muitos que vão dizer que são cristãos. Os mormons dizem que são cristãos, mas estão baseados e firmados e seguindo a doutrina de Joseph Smith. Os muçulmanos, eles também dizem que são cristãos. Eles não creem em Cristo. Eles creem em Maomé, Muhammad Ali, que dizem que esse é o enviado, o Messias, o mediador.
Eles não aceitam Jesus como Deus nem como mediador. Então, a gente quer ser sábio, quer ser esperto, mesmo na sua simplicidade, quer combater o bom combate, quer vencer as investidas de Satanás doutrinária que vem até você para lhe persuadir, com simplicidade, estude Jesus. Aprenda de Cristo, conheça a doutrina de Cristo. E você será um cristão prudente e não será enganado. Eu fico triste com esses irmãos que chegam para mim e dizem assim, sua linha de pensamento é calvinista, é arminiana. Você é pré-tribulacionista, porque esse grupo é da igreja tal, é do grupo tal. Você é isso, é aquilo outro. Meu amigo, meu irmão, tira isso da tua mente. Eu não sei nem quem foi Calvino, eu conheço de falar porque eu já li um pouco, mas Calvino não me interessa nem o que ele ensinou, meu amigo. Nem o que Armínio ensinou. Não me interessa o que ensina o pentecostal, a igreja pentecostal, o grupo neopentecostal. Não me interessa o que ensina o grupo da A, B ou C. Eu sou cristão, discípulo de Cristo. Eu estou baseado e alicerçado na doutrina de Cristo, que foi pregada pelos apóstolos. Quando alguém vem a mim com essas besteiras, com essas coisas vãs, com essa doutrina anátema, eu pergunto logo, vem cá, Jesus ensinou isso? Os apóstolos pregaram isso? Os apóstolos instruíram a igreja a viver isso? Ao contrário. Ao contrário. Então, para você ser um cristão prudente e conhecedor da verdade, você tem que conhecer Cristo, porque Cristo é a verdade. E aquilo que ele ensinou. Não te preocupa com o ensino de Charles, Tasso Russo, Allan Kardec, de Papa Siddhartha Gautama, de Buda Siddhartha Gautama, do Papa, do Pastor. Não te preocupa com o que ensinou Plutão, Sócrates. Não te preocupa com nenhum ensino de teólogo, de bacharel, doutor, não sei o que em teologia. Vai aprender de Cristo, meu irmão. Jesus disse, aprendei de quem? Dele. Não é com ele, é dele. Porque o ensino de Jesus era nele. Tudo ele mostrava que era nele. Jesus é a verdade, não é a igreja, não é a religião, não é pastor, não é teólogo. É ele. Jesus é o caminho. Então, é em Cristo que eu chego a Deus. Não é através de igreja, de prática, de obra, de devoção. Jesus é a porta. Eu tenho que entrar na presença de Deus por Cristo. Não é eu estando dentro de uma entidade religiosa, sendo devoto e prisioneiro, escravo, dentro do módulo da religião. Então Jesus disse, aprendam de mim. Quando a gente tem essa prudência, quando alguém vem a mim trazendo algum ensino e mostra o conhecimento, eu deixo o cara à vontade. Entendeu como é, meu irmão? Entendeu como é? Quando esses caras vêm a mim, eu deixo ele à vontade. Seja quem for. Aqueles que pensam que sabem, aqueles que sabem mesmo. Porque tem uns que pensam que sabem. Eu estudo teologia, eu estudo grego. Não sabe de nada. Eles são papagaio que lê livro de teólogos e querem passar a linha de pensamento daquele teólogo. Eles não têm conhecimento próprio de Deus. E quando essas pessoas vêm a mim, quando conhecem, eu digo, Deus, o cara tem sabedoria, me dá a graça aqui. Mas quando eu vejo que o cara quer mostrar que sabe e não sabe nada, eu digo, meu Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia desse coitado aí, porque o cara não sabe nada e está se perdendo ainda, achando que sabe. Aí o cara vem para mim, não, porque, olha, no grego é assim e tal. Eu digo, tudo bem, eu escuto, pode falar. Porque eu sou prudente a seguir o conselho da palavra. Esteja pronto a ouvir, seja tardio em falar. E eu hoje, de primeiro não, queria só falar. Agora não. Eu paro para ouvir. Sabe por quê? Porque eu vou pegar você em contradição naquilo que você está falando. Naquilo que você está ensinando. Eu vou analisar e guardar pontos que você está trazendo que não condiz com a doutrina de Cristo, para depois levar o esclarecimento da verdade para você, para colocar por terra toda essa estrutura de doutrina que você está tendo na sua mente. Aí o cara vem com aquela ideia, filosofia, sabedoria, porque no grego é assim, a palavra está assim e tal. Eu digo, vem cá.
Cristo ensinou isso? Então, meu irmão, acabou-se aqui o diálogo. Acabou aqui o diálogo. O cara chegou para mim e disse, olha, irmão, o senhor é calvinista, arminiano. O senhor não crê na predestinação fatalista, incondicional. Eu disse, meu irmão, eu não sou nem calvinista, nem arminiano. Eu não tenho linha de pensamento de nenhum teólogo, ou doutor, ou bacharel das escrituras. Eu sou cristão, discípulo de Cristo. Se Cristo tivesse ensinado na sua doutrina que Deus determinou um para o céu e para o inferno, eu acreditaria nessa doutrina. Só que Jesus me ensinou que o inferno Deus não preparou para o homem. O inferno é um lugar de punição para punir Satanás e os demônios que pecaram e transgrediram a lei de Deus. E o homem vai para lá porque também seguiu os caminhos de Satanás, de transgredir e pecar contra Deus. O homem vai para o inferno por causa do seu pecado e não por causa de determinismo de Deus. Por um homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado a morte, isso é a condenação. E a morte e a condenação passou a todos os homens. Por quê? Porque Deus determinou, porque Deus predestinou. O texto diz, Romanos 5,12, porque todos pecaram. O salário do pecado é a morte, não é a determinação de Deus. A recompensa do pecado, que é a condenação ao inferno, não é o decreto de Deus incondicional. É a consequência do homem em não se submeter à palavra e transgredir essa palavra que constitui o pecado, a transgressão da lei. Deu para entender, meu irmão? Então vá aprender, meu irmão, de Jesus. Quando alguém vinha com essa conversa, eu estava numa igreja, onde tinha um pastor que pregava a Bíblia dentro da doutrina de Cristo. Depois desse pastor saiu, veio outro. E com o tempo, esse outro pastor que veio, assumiu o lugar de outro que tinha, veio infiltrando no meio da congregação essa doutrina maligna, maldita da predestinação fatalista. Porque Calvino, dentro dos seus ensinos, ele não mostra isso. Os homens colocaram esse contexto. E Jesus não ensinou isso, que o mais importante não é Calvino, é Jesus. Jesus não ensinou isso. Aí, é isso que eu digo a você. Tenha cuidado, meu irmão, na igreja onde você está, dentro do ensino daquele que está lá na liderança trazendo para a congregação. Vigie com ele. Porque hoje tem um pastor, amanhã vem outro. Hoje tem um pastor pregando, amanhã tem outro pregador no lugar do pastor. E aí? E vão pregar o quê? E vão trazer cada um conceito particular. E você vai ficar sem o esclarecimento da verdade que liberta, que é a doutrina de Cristo. Então você tem que ser prudente. Deu para entender, meu irmão? Então é isso aí, gente. Sejam prudentes. Olhem para Jesus. Busque conhecer a verdade. E a verdade é o que Cristo ensinou. Não é o que ensina o homem, nenhum ministério. É a doutrina de Cristo. E seja prudente. Quando estiver sendo instruído pelo teu pastor, analise para ver se o teu pastor está te conduzindo na doutrina de Cristo. Sabe por quê? Eu sempre digo isso. E o que eu digo baseado, principiado na Bíblia. Eu não falo nada do que eu acho e entendo. O meu entendimento particular, eu coloco por terra. Porque o que vale é a palavra de Deus. E é nela que eu estou convertido. Ela é minha regra de fé e prática. É ela que eu uso diante dos meus sermões e dos combates de ideologias, doutrinas e conceitos. Eu uso a palavra. E nós temos que ter cuidado. Eu digo sempre isso às pessoas. Meu irmão, a autoridade para a igreja não é o pastor. O pastor é um homem que tem responsabilidade. E não autoridade nem é mais soberano do que nenhum irmão na igreja. Todos nós somos iguais. Dentro do reino de Deus. Não tem maior e nem menor. O que tem é compromisso. A quem mais é dado, mais é cobrado. Quem tem o dom mais do que o outro, é mais cobrado. Tem uns que tem um dom, outro tem dois, outro tem três, e outro vai por aí. O que tem é responsabilidade, não autoridade. A autoridade para a igreja não é pastor, não é evangelista, não é dirigente. A autoridade para a igreja é Cristo, a sua palavra. A igreja tem que estar submissa sobre a palavra do Senhor da igreja, que é Cristo.
E o que eu estou dizendo, Paulo disse aos irmãos. O que eu estou dizendo, o apóstolo João disse, os irmãos. Não se abestalhe, não, na submissão ao pastor. Ah, o pastor presidente é o dono do ministério. Ele pode ser o dono do país, da nação. Não é a ele que nós devemos ser submissos. É a Cristo. E quando a palavra de Deus diz, vou logo dizer aqui, porque tem algum irmão aí que pode querer questionar sem ter o conhecimento da verdade, usando o texto isolado, e dizer assim, não, mas a Bíblia diz, obedecei vossos pastores, honrai vossos pastores, estejam submissos a vossos pastores. A palavra manda isso. Não é a autoridade do pastor. É a palavra de Cristo que o pastor está pregando. Vocês têm que se submeter. Porque ele está pregando a palavra. Agora, se ele não estiver te doutrinando na palavra, não obedeça esse pastor. Não se submeta a esse pastor. Ele pode ser o presidente do ministério do mundo inteiro. A autoridade não é o homem, é a palavra. Paulo disse isso ou não? Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Paulo diz, pode vir um anjo do céu. Ou que surja qualquer um no nosso meio. Seja eu, seja Pedro, seja Paulo, seja João, seja Tiago, seja qualquer um do nosso meio. Se vier até vocês, trazendo um outro evangelho, que não seja esse que eu já tenho pregado, não recebam. Ah, mas é Pedro, o ancião da igreja de Jerusalém. Não importa quem é Pedro, a autoridade é a doutrina de Cristo que vocês têm que se submeter. E se Pedro não estiver pregando essa doutrina, não receba. Porque Pedro vai estar desviado. E quase ele aconteceu isso, porque Paulo repreendeu ele. Que ele saiu da doutrina de Cristo, lá em Gálatas 2. Leia aí do 11 ao 16. Então, o apóstolo João também vai dizer isso, os irmãos. O apóstolo João vai advertir os irmãos na sua segunda carta, capítulo não, porque não tem capítulo, versículo 8 ao 11, dá uma lidinha aí. João vai dizer assim, olha irmãos, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. E se alguém vir ter convosco que não traz a doutrina de Cristo, não o recebais. Ah, mas é o pastor presidente, é o dono do ministério. Não receba não, meu irmão. A palavra está dizendo, não receba. Ele pode ser o dono do mundo. Se ele não traz a doutrina de Cristo, porque você, como discípulo de Cristo, foi chamado para ser reverente, submisso, obediente, sem questionar. É a doutrina de Cristo que você tem que estar seguindo. Não é o que o homem prega, ensina no seu conceito particular. Seja quem for esse homem. Então, o que eu estou pregando aqui a você é bíblico, é ou não é? Tem pessoas que não, mas é o meu pastor que está dizendo. Não, o meu pastor disse assim, eu vou obedecer. Está na palavra. Teu pastor mandou fazer isso, ensinou a praticar aquilo, que disse que para ganhar a bênção de Deus tem que fazer isso, tem que participar disso, tem que cumprir isso. Jesus ensinou isso? Então, meu irmão, não se submeta a esse ensino, a essa direção, a essa doutrina, porque não é a de Cristo. Se você se submeter, você vai estar se desviando da sã doutrina, vai estar vivendo o evangelho anátema, vai estar sendo negócio de homem, vai estar andando em heresia de perdição colocada por homens. Seja prudente, seja sábio, e você vai estar firmado no Senhor verdadeiramente. Amém, meus irmãos? Amém? Que você entenda, seu irmão aqui, que está sempre levando para você palavra, ensino e instrução. Eu estou incomodando muito, gente. Essa voz aqui que está pregando a palavra de Deus está incomodando muita gente. Muita gente está sendo esclarecido da mentira que viveram preso dezenas de anos, vários anos, pessoas vivendo décadas preso a um sistema escravo, submisso, dentro de uma coação, entendendo que tem que fazer aquilo, porque senão vai receber a bênção de Deus e não a bênção, aliás, vai receber a maldição e não a bênção. Quantos ainda estão presos dentro da regra legal de dízimo? Tem que dar, porque senão Deus vai permitir que o diabo destrua a minha finança. Quantos estão presos dentro das igrejas, vivendo ritual místico, paganismo, satanismo, em nome de evangelho, dentro das igrejas? Quantos estão dentro das igrejas, sendo negócio de homem, preso na cúpula dos quadrados, nos currais, onde os lobos, os cães gulosos, estão fazendo desse povo negócio, sugando, comendo as ovelhas, a gordura das ovelhas? Quantos estão aí
presos nos seus sistemas dominados por Satanás, religiosos. Muitos foram libertos, porque Deus está levantando muitos homens com coragem para confrontar o sistema, seja ele evangélico, católico, espírita, seja ele desse mundo político, desse mundo social, desse mundo cultural. Todo o sistema tem que ser abalado com a verdade do evangelho, pregando de uma forma verdadeira para agradar a Deus e não os homens. Deus está levantando muitos homens que não estão vivendo um evangelho anátema dentro de igreja, agradando o povo, agradando o pastor, agradando as pessoas para ter oportunidade. Mas nós que estamos aqui pregando a verdade de Deus, o nosso compromisso é em agradar a Deus e não os homens que explodam-se, aborreçam, creiam ou deixem de crer. Mas eu tenho que pregar a verdade do evangelho de Cristo, não a minha. E muitos estão sendo esclarecidos. Na verdade, grande é a multidão dos que perecem, porque vão querer permanecer nas trevas e não vão vir para a luz. Eu tive um testemunho que o irmão me falou, que disse que tinha um padre dentro de uma paróquia aí no interior, esses interior aí distante, onde as pessoas são muito praticantes do catolicismo, da doutrina católica. E o irmão, dando esse testemunho, disse que esse padre, ele começa agora, eu creio que uma ação de Deus na vida dele, ele se interessou em ler as escrituras com uma visão simples para aprender o que ela ensina. Porque muitos leem as escrituras aí, muitos dentro das suas religiões estão lendo as escrituras, mas não para aprender o que ela verdadeiramente ensina, para apoiar suas teses dentro das escrituras, pegando os textos e usando como pretexto para justificar seu ensino, sua doutrina. Mas esse padre, ele passou a ler as escrituras com um coração mais simples, humilde, querendo conhecer a verdade. E ele foi sendo esclarecido. Assim aconteceu com Lutero. Lutero, depois que começou a ler as escrituras, viu que o que o sistema religioso católico romano aplicava para o povo não condizia com a verdade do evangelho de Cristo. E assim, o testemunho que o irmão contou desse padre se deu também dessa forma. O padre começou a ler e meditar nas escrituras em relação aos conceitos que ele estava vivendo lá dentro, e ele viu que não condizia. E ele aprendeu e disse, não, está errado. Vou levar essa orientação para os irmãos lá na paróquia, quando estiver lá celebrando a missa. Bem, chegou o dia dele celebrar a missa, o dia do culto lá, dentro da reunião deles. E o padre, dentro do seu sermão, ele disse, diante da congregação, meus irmãos, eis que eu quero vos trazer uma verdade de Deus, a qual eu fui iluminado e conheci. Diante de Deus, irmãos, nós não podemos se prostrar a nenhuma imagem, a nenhum outro ser, a não ser somente a Deus. E eu quero dizer aos irmãos que nós estamos errados, irmãos, se prostrando diante das imagens, se prostrando diante das entidades representadas por imagens, como se fossem santos, protetores, pois a Bíblia nos ensina que somente a Deus devemos invocar, porque Ele é o nosso socorro verdadeiro. Há um único mediador, que é Jesus, a quem nós devemos clamar para receber o socorro de Deus. E o padre disse isso na congregação lá, católica, numa paróquia, e orientou os irmãos a deixar o culto em reverência, adoração, devoção às imagens. Sabe qual foi a reação dos membros da paróquia lá? Revoltaram-se contra o padre e disseram, padre, se o senhor quiser, vá e deixe de adorar as imagens. Porém, nós vamos continuar adorando nossas imagens e não vamos deixar. Isso quer dizer o quê? Assim, do mesmo jeito que muitos no nosso meio cristão têm ouvido a verdade também, mas não querem se converter à verdade.
Eles ignoram a verdade e preferem acreditar que o erro que eles estão vivendo é a verdade. A palavra diz isso ou não? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 ao 12. Que muitos vão ser condenados porque não creram na verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade e não creram na verdade para se salvarem. Jesus também disse isso lá em João, Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 21 em diante, 20 e 21. Não quiseram vir para a luz, porque suas obras são más, para que suas obras não fossem reprovadas, e não quiseram vir para a luz. Então, hoje, meu irmão, nós estamos ensinando o povo, orientando, não sou eu não, é o Espírito de Deus usando a mim, usando o irmão Fredson Amorim, usando outros irmãos que estão aí pregando o verdadeiro evangelho, corrigindo, repreendendo, instruindo aí a igreja do Senhor, mas a maioria dos irmãos não vão querer ouvir, porque eles vão insistir em continuar no seu erro e fazer desse erro verdade, porque eles não estão dispostos a mudar, porque eles não querem desconforto, eles não querem ser contrariados, eles querem viver naquilo que lhe convém, eles querem acreditar naquilo que é satisfatório a eles querem viver na liberdade deles, não se negando, mas sendo satisfeito, sendo massageado o seu ego, recebendo a palavra de incentivo, não importa se eu estou no erro, eu quero aquilo que convém, e eles não vão deixar. Irmãos, estamos aí ensinando o povo. Gente, sai desse caminho, sai desse ritual, sai desses cultos, sai desses ajuntamentos, onde vocês se reúnem para viver campanha, viver pacto, viver voto, participar de marcha, participar de monte, subir monte, fazer esses rituais para alcançar bênção, presença, poder de Deus, se encher de Deus. Sai disso. O povo não dá ouvido, meu irmão. O povo continua vivendo isso dentro dos seus cultos de marcha, de campanha, de pacto, de voto. O povo continua submisso à sua devoção à vida religiosa, vivendo o igrejanismo, as práticas da formalidade dentro do sistema. O povo não quer saber de convenção a Deus. O povo quer viver dentro da sua satisfação, na sua vida religiosa, porque esse caminho é largo. O caminho estreito é difícil. Aquele que nos manda negar-se, renunciar, deixar o nosso eu, a nossa satisfação, para buscar e aprovar aquilo que é agradável a Deus. Não querem não. Lembra do profeta Jeremias, que Deus levantou para o povo de Judá? Jeremias 7, dá uma lidinha lá, que você vai ver esse contexto do que eu estou falando aqui. O povo, antes de Deus levantar Jeremias, o povo estava vivendo a sua religiosidade, indo para o templo, vivendo a formalidade, oferecia seus sacrifícios, seus holocaustos, cumpria suas devoções. Eu fui para o templo, eu já adorei no templo, eu já cumpri a devoção no templo, eu já fiz a minha parte no templo, eu já cultuei no templo. Agora, a minha vida eu vivo do meu jeito. Eu não quero saber de compromisso com Deus. Eu já cumpri minhas 2 horas de culto. Aí Deus usa o profeta. Porque naquele tempo tinha profeta, mas falsos profetas, que estavam profetizando que o povo queria ouvir, massageando o ego do povo, levando mentira para o povo. Enquanto o povo estava numa vida de maldição, de juízo de Deus, os falsos profetas diziam: olha, Deus vai dar vitória, Deus vai dar bênção, Deus é contigo, Deus assinou o papel, Deus mandou providência. Estava assim no período de Jeremias. Os falsos profetas. Eu pergunto, irmão, hoje se encontra assim ou não a igreja do Senhor? O povo vivendo a formalidade dentro da igreja. Não, vou para a igreja, oferecer o meu culto, vou adorar a Deus, vou fazer o meu sacrifício, vou viver a campanha, vou pagar meu voto, vou viver a minha formalidade, vou cumprir minha hora de culto. E lá os profetas estão lá dentro das igrejas. Sabe onde é que estão os falsos profetas? Não estão na rua não, estão dentro das igrejas, nos púlpitos. Está lá os falsos profetas, pregando o povo lá: olha, Deus é contigo, olha, Deus mandou te dizer que recebe a bênção dele, abre a mão, recebe a vitória. Olha, Deus está dizendo a ti que nesta noite é contigo, que está tomando providência, que está enviando socorro e etc. O povo tudo em pecado.
A congregação toda no anátema, distante de Deus, sem entendimento de Deus. E os profetas estão lá profetizando bênção e paz. Aí Deus levanta o profeta Jeremias. Aí vem Jeremias agora, no meio dessa congregação do povo judeu, e traz uma mensagem que não é satisfatória, que não é doce, que não é confortável. O povo ouvindo tudo que queria, vem Jeremias. Olha, Deus está mandando juízo, cativeiro, peste, enfermidade. Aí o povo disse, não, esse profeta aí, nós não queremos ouvir não. Vai para lá, profeta, sai, nós não queremos ouvir. Por isso que Deus, quando levantou Jeremias para tal função, Deus disse a ele, olha, esse povo que tu vai pregar, que é o meu povo, o povo de Judá, o povo de Deus, eles vão pelejar contra ti, Jeremias. Eles não vão aceitar a tua palavra, a minha palavra que vai ser levada por ti. Eles vão pelejar contra ti. Aí Deus diz a Jeremias, mas não tenha medo, porque eles pelejarão contra ti, Jeremias, mas não prevalecerão, porque eu que te envio sou contigo, Jeremias. Prega a minha palavra, que ouçam ou que deixem de ouvir, que creiam ou que deixem de crer. Foi o que Deus disse a Jeremias. O que eu estou falando é bíblico, dentro desse princípio bíblico. Não estou aqui com conversa da minha mente. Hoje está mesmo assim. Se levantam na igreja um pregador do evangelho, porque hoje não é profeta para cumprir o ofício de profeta do Velho Testamento, não. Deus não tem mais esse ofício usando profeta desse ofício, não. Hoje, no período da graça da igreja, Deus levanta pregadores, profetas, pastores, evangelistas, para ministrar a palavra. Não é para estar dizendo, olha, Deus está assim, eis que eu sou Deus. Não, isso era no Velho Testamento, aonde estava ainda se revelando os propósitos de Deus. As profecias de Deus já foram reveladas. O canon está fechado. Hoje, nós, como pregadores, a nossa obrigação é de transmitir a profecia escrita de Deus que já está revelada para a igreja. Não é trazer revelação, profecia, dizendo eu sou Deus. Olha, a maior mentira dentro da igreja é quando se levanta algum homem que diz que é profeta, que está falando em nome de Deus, que usa esse termo. Eis que eu sou Deus, nesta noite eu te digo, homem, mentiroso. Só acredita nisso que não conhece a verdade, irmão. Nós não estamos mais nessa dispensação, não. Ah, mas Deus é do mesmo jeito, trabalha como quer. Deus é o mesmo. É, mas o período dele trabalhar é diferente. Nós não estamos mais na lei. Estamos em outra dispensação. O que Deus pede não é mais o que pedia na lei. Deu para entender? Você tem que estudar isso, tem que aprender isso. Então, o que eu quero dizer a você é isso. Hoje o povo vive a formalidade religiosa. Casa do Senhor, vou adorar a Deus, vou para a casa do pai, casa de papai, vou para a casa do Senhor, como o povo de Judá estava dizendo. Mas não é isso que Deus quer. Deus corrigiu o povo, Deus advertiu o povo dizendo, vocês ficam dizendo templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Oferece seus cultos, seus rituais, seus sacrifícios e holocaustos. Mas não foi isso que eu pedi aos vossos pais, quando vos tirei da terra do Egito. O que eu pedi aos vossos pais, o que vocês têm que atentar para guardar e praticar, é que dê ouvido à minha palavra. E isso vocês não estão fazendo. Estão vivendo a formalidade religiosa, mas não estão com os ouvidos abertos para ouvir a minha palavra. Antes, estão tendo comichão nos ouvidos, desprezando a palavra, porque querem ouvir fábulas, aquilo que lhe agradam. Hoje está do mesmo jeito. E as pessoas, a escolha delas é permanecer. Muitos não vão querer mudar. Muitos não vão querer. É por isso que a Bíblia diz, saia você do meio deles. Você que está tendo um esclarecimento agora, o entendimento de Deus agora, saia desse meio. Porque senão, você vai estar corrompido, vivendo o anátema e perdendo-se para a eternidade. Escapa por tua vida. Cuida de ti e da doutrina. Porque fazendo isso, te salvarás. Você foi chamado para ser discípulo de Cristo, não de igreja. Seguidor e praticante da palavra de Cristo, não de líder de igreja. Seja prudente. Está em jogo. Não é a tua vida religiosa dentro de ministério. O que está em jogo não é tu tendo o teu pastor, escolhendo o teu pastor que é o melhor. O que está em jogo é a tua eternidade, a tua salvação da tua alma. E isso você só vai obter se estiver em Cristo
guardando a palavra de Cristo. O local é Cristo, não é a igreja. O que você tem que guardar e praticar é a palavra de Cristo. E não ordenança legal de igreja. João 7,7. Jesus falando, ele diz: se vocês, todos, os irmãos que estão assistindo agora, você que está assistindo agora, Jesus disse: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, aí sim, Deus, ele vai contemplar você com as bênçãos do céu. Você vai ser merecedor das bênçãos de Deus. Não pelo que você vive e pratica na religião, mas por Cristo e pela palavra de Cristo. Amém, meus irmãos? Então esse é o local, essa é a prudência que nós como cristãos devemos ter. Quando alguém vier te trazendo alguma ideia, ensinamento, pergunte isso a ele. Jesus ensinou isso? Os apóstolos ensinaram isso? E você tem que conhecer a doutrina apostólica que os apóstolos pregaram, que é a doutrina de Cristo. Você tem que conhecer a doutrina de Cristo que os apóstolos pregaram, para você ter uma grande defesa. Porque os apóstolos escreveram as cartas apostólicas justamente para isso. Para preservar a igreja, instruir a igreja, proteger a igreja, preparar a igreja para que possa se defender dos falsos profetas, dos enganadores, dos homens avarentos, cobiçosos, que vêm até vós como ovelha, mas são lobos, como pastores, mas são cães gulosos. Então tenha cuidado e tenha prudência, porque o que está em jogo aqui, para que você esteja prudente e vivendo a fé e não ser reprovado por essa fé, eu acho interessante que Paulo diz aos irmãos em Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 13, versículo 8, ele orienta os irmãos a se examinar a si mesmo, para ver se permanecem ainda na fé, ou se já não foram reprovados. Você tem que se examinar, para ver se você ainda está na fé, na doutrina, no ensinamento, na direção de Deus, seguindo a Cristo. Ou se já não foste reprovado. Porque o final da nossa fé, a nossa perseverança em guardar a palavra de Cristo e andar na doutrina dele, o final da nossa fé é aquilo que Pedro disse na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Porém, meu irmão, seja prudente. Se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não receba. Seja quem for, se alguém, seja prudente e cuide de ti e da doutrina. Evangelista Wellington Ramos, terminando essa instrução, pois o meu compromisso é esse, pregar a verdade que liberta, nada além dessa verdade. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz, em nome de Jesus.